Sem perca de tempo, você que trouxe a sua Bíblia, abra aí no livro de Isaías 44. Os irmãos que já têm me ouvido pregar, eu sou muito redundante no quesito nos temas das minhas mensagens. Eu não consigo falar de outra coisa a não ser do Espírito Santo. Nós precisamos entender quem é o Espírito Santo, precisamos nos envolver com o Espírito Santo. E eu sou apaixonado pelos atos do Espírito Santo. Haverá um tempo em que a igreja será tirada dessa terra e o Espírito Santo será levado junto com a igreja. Só que a palavra, a Bíblia, vai continuar aqui na terra, só que ela não terá mais o mesmo efeito que tem hoje por causa da falta do Espírito Santo. Depois que a igreja for tomada, as pessoas vão ler e não vão conseguir compreender, vão ler como se fosse um jornal, um livro de história, mas não haverá mais esse arder, esse queimor dentro do nosso coração, do coração de quem ficar, quando ouve a palavra de Deus. O Espírito Santo tem a primazia, amém, queridos? Então nós vamos falar um pouquinho, como nós estamos no meio da experiência, é exatamente esse tipo de experiência que nós precisamos ter, a experiência com Ele, Espírito Santo, amém? Então Isaías 44, versículo 3, apenas o versículo 3, eu vou ler em duas versões, eu vou ler aqui na Almeida Corrigida primeiro, depois eu vou ler na King James. Diz assim na Almeida Corrigida: porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Agora preste atenção na King James, diz assim: porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento, e enchentes sobre o chão seco. Eu derramarei copiosamente meu espírito sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Amém? Feche seus olhos só um minutinho. Pai, em nome de Jesus, nós somos dependentes do Senhor e apaixonados pelo Espírito Santo. Preciso que o Senhor venha falar além daquilo que eu estarei ministrando. Fale aos corações e coloque sede na alma de cada um, Senhor. Sede de conhecer o Senhor cada dia mais. Senhor, nós queremos repreender toda a obra do diabo, porque Satanás, ele é um roubador de semente e não quer que a semente caia no coração e germine para que se dê fruto. Nós repreendemos agora no mundo espiritual para a glória do teu santo nome. Amém. Nós vemos aqui Isaías profetizando. Nós sabemos que o profeta Isaías é chamado do profeta messiânico, porque o profeta Isaías foi aquele que mais profetizou a respeito da vinda de Jesus, a respeito do Filho de Deus. Alguns estudiosos vão dizer que é quase que um evangelho, é quase um dos 4 evangelhos sinópticos, de tanto que Isaías fala a respeito de Jesus, só que de forma simbólica. E agora Isaías está profetizando algo que está indo além da vida terrena de Jesus. Já está falando aqui pós-ressurreição de Jesus. Ele está falando, profetizando de algo que iria acontecer depois que Jesus ressuscitasse e voltasse para o Pai. Jesus disse para os seus discípulos: é necessário que eu vá,
porque se eu não for, eu não terei como vos enviar o Consolador. Então era necessário que Jesus subisse para que pudesse enviar o Espírito Santo. E depois que ele fala isso, ele disse: mas eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele já é profetizado muito antes da vinda de Jesus à terra. Nós sabemos que quando o Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o sermão de Pedro foi exatamente sobre uma promessa que Deus havia usado o profeta Joel, há mais de 4.000 anos atrás. Então essa é uma promessa que está em toda a Bíblia. E nós temos que entender que como Deus dá uma ênfase a um assunto tão importante como esse, nós também precisamos dar ênfase a este assunto. Nós precisamos entender sobre esse assunto. Se você não entende sobre o Espírito Santo, eu encorajo você a procurar conhecer, saber mais sobre o Espírito Santo. Mas não apenas de uma forma para você ficar informado a respeito do assunto, só de uma questão didática. Não, eu estou falando de você conhecer de fato quem é o Espírito Santo. Que nós temos conhecimento de pessoas que há 30, 40, 50 anos atrás não sabiam ler nem escrever, mas conhecia a pessoa do Espírito Santo. Isso não se trata de saber a literatura, isso se trata de ter, o que já foi falado aqui, experiência com o Espírito Santo. E quando o profeta ele vai falar, derramarei água sobre os sedentos, ele está dizendo, essa é uma afirmação. Ele está dizendo que Deus, é Deus falando na boca dele, eu vou derramar. Ele está afirmando, mas esta afirmativa está dentro de uma condição. Ou seja, ele está dizendo, derramarei água sobre o sedento. Qual é a condição para que Deus derrame? Eu preciso ser sedento, eu preciso desejar, eu preciso buscar, eu preciso alimentar a minha vida, o meu espírito com aquilo que agrada a Deus. Nós precisamos estar conectados com Deus todos os dias. Aleluia. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz assim: não extingais o espírito. Essa palavra extinguir, está fazendo referência ao fogo. É a mesma coisa que você está ali um fogaréu. O que é extinguir? É apagar, é fazer ele ficar mais fraco. É você pegar um fogo e você jogar algo em cima para abafar ele e ele apagar, perder a sua força, a sua combustão, perder a sua energia e se apagar. Aí você pode fazer a pergunta: mas nós podemos apagar o Espírito Santo? Será que é possível? O Espírito Santo não é Deus? Ele não é todo poderoso? Ele não é onisciente, onipotente, onipresente? Como que eu, um mero humano, um ser mortal, tenho capacidade de apagar o Espírito Santo? Isso aqui é uma palavra, é simplesmente um símbolo. Ele está dizendo que se você não der ênfase, não der importância, se você não buscar, se você simplesmente não der para ele a devida atenção, o fogo do Espírito Santo que queima na sua vida, ele vai se apagar. Porque o fogo, querido, ele precisa de algo para sobreviver, ele precisa de energia. Ele precisa de ser alimentado, ele precisa de madeira, ele precisa de algo que dê combustão para ele continuar a pegar fogo. E ele precisa também de oxigênio. Você precisa entender que para o Espírito Santo continuar queimando na sua vida, você precisa dar alimento para ele. Você precisa alimentar esse fogo. Pastor Renato, e como que eu faço para alimentar esse fogo? Você precisa estar constantemente conectado com ele. Nós nos distraímos muito fácil, irmãos. Eu lembro daquela passagem quando Deus manda Moisés ir no Egito. Olha só, presta atenção nisso aqui.
Moisés vai no Egito falar com o faraó para pedir que o povo fosse liberto, permitir que o povo saísse para adorar a Deus no deserto. E a Bíblia diz que quando o faraó recebe aquela notícia, sabe qual foi a palavra que ele deu? Esse povo está muito ocioso. Eles estão tendo tempo demais para pensar. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o trabalho deles, para que eles não tenham tempo de ficar pensando em adorar a Deus. E sabe o que o diabo está fazendo hoje? Envolvendo a igreja em trabalho, envolvendo a igreja em atividade, envolvendo a igreja em tanto entretenimento, dentro da igreja, fora da igreja, para que você não pense em buscar o Espírito Santo. Porque você pode estar todos os dias na igreja e mesmo assim estar desconectado de Deus. Você pode estar todo dia trabalhando na igreja, mas não está fazendo a obra do Espírito Santo, a obra de Deus. Não significa que você está vindo à célula, que você está vindo quinta, que você está vindo domingo, que você vem trabalhar na igreja, que você vem varrer na igreja, que você vem ensaiar na igreja, que você se reúne num pequeno grupo. Não significa que você está agradando a Deus. Porque você está envolvido com a obra dele, mas não está envolvido com ele. Você precisa estar envolvido primeiramente com ele. A Bíblia diz, uma certa vez Jesus faz o seguinte, a Bíblia fala assim, chamando a si os 12. Primeiro Jesus chama os seus discípulos a si. Depois que os discípulos vêm a Deus, ele fala assim, agora ide. Então antes de você fazer a obra de Deus, você precisa estar com Deus. Então tudo que o diabo quer é que você se distraia com o seu trabalho, com os seus afazeres, com as suas atividades religiosas. O diabo não está preocupado se você é um bom religioso, se você cumpre os seus programas na igreja. O diabo não está nem aí. Ele quer que você continue vindo para a igreja. Ele não está preocupado se você vai vir ou deixar de vir. O que ele quer é que você esteja na igreja e esteja distraído. Porque um crente distraído não influencia ninguém. Esteja distraído. E Faraó falou assim, vamos aumentar o trabalho. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a palha deles, vamos tirar o barro deles, e vamos exigir que eles entreguem a mesma quantidade de tijolo no final do dia. Porque antes era assim, Faraó dava a palha para queimar, dava o barro e ele só tinha o trabalho de produzir o tijolo. Agora vocês vão ter que catar a lenha, e vocês vão ter que catar o barro, e vão ter que me entregar a mesma quantidade de tijolo que vocês me entregavam antes. Ou seja, o trabalho. Porque Faraó pensava o seguinte, se a gente aumentar o trabalho deles, eles não vão ter tempo de pensar. Em pensar em quê? Não era pensar em qualquer coisa, em pensar em buscar a Deus. Então a primeira coisa que Deus exige de você, para que Ele derrame o Espírito dEle sobre você, é que você seja sedento. Bata no seu peito e fala assim, eu preciso ser sedento. Você tem que desejar isso, irmão. O materialismo tem extinguido o Espírito Santo. Como apagamos o Espírito Santo? Quando não o colocamos como prioridade. Irmãos, estamos tão envolvidos em buscar coisas para agradar a nossa própria carne, que esquecemos de buscar coisas para agradar o nosso espírito. Olha isso aqui, irmãos. Se você tratasse, olha isso aqui, presta atenção, tome sua atenção. Se você tratasse o seu dinheiro do mesmo jeito que você trata o Espírito Santo, você estaria mendigando hoje.
Se vocês tratassem o seu dinheiro do mesmo maneira que você trata o Espírito Santo, hoje você estaria mendigando. É pesado isso aqui, é duro isso aqui, mas faça uma reflexão e veja se não é verdade. Quanto tempo do dia você gasta preocupado com as suas contas, com o seu bem-estar, com o seu dinheiro? E quanto tempo você gasta do seu dia preocupado em satisfazer a vontade de Deus? Quantas horas do dia? Deixa eu falar uma coisa para você. Na década de 90, quem aqui é crente desde da década de 90? Tem alguém? Tem algumas pessoas comigo aqui, glória a Deus. Vocês pegaram um bom tempo, foi? Lamento para vocês que não pegaram esse tempo. Na década de 90, se você pegar as pregações da década de 90, existia duas mensagens centrais. A primeira mensagem central: batismo com o Espírito Santo. Qualquer culto que você fosse, se fosse uma igreja pentecostal que cresce no batismo com o Espírito Santo, você ia ouvir pregador falando sobre batismo com o Espírito Santo. O segundo tema central: arrebatamento da igreja. Todo culto tinha alguém falando: Jesus está voltando, Jesus vai arrebatar a igreja, nós seremos arrebatados, uma hora nós vamos subir, a igreja não mora mais aqui, nós não precisamos fazer planos para ficar aqui na terra, a nossa morada é lá no céu. As pessoas iam para a igreja a pé, de chinela havaiana, que era vergonhoso. Hoje é chique, gente, andar de chinela havaiana. Porque a gente que mora na Baixada, a gente botava a chinela havaiana e ficava com vergonha. Mas aí começamos a ter um pouquinho de dinheiro e começamos a ir para a Zona Sul, descobrimos que os ricos tudo usavam havaiana. Aí a gente trabalhava, às vezes um mês inteiro para comprar um Kenner, para ficar bonitinho. Eu lembro que meu irmão trabalhava de servente de pedreiro. Ele trabalhava um mês inteiro para comprar uma bermuda da Ciclone. A bermuda da Ciclone era quase 2 vezes mais o valor do salário mínimo. Aí você ia na Zona Sul, os ricos usando shortinho de jogador de futebol. Mas aí as pessoas não tinham condições, vinham para a igreja com roupas maltrapilhas. Estou dizendo que isso é certo, só que o coração deles não estava naquilo que eles vestiam. Eles queriam buscar a Deus, batismo com o Espírito Santo. Eu quero o poder de Deus, eu quero ser cheio, eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero revelar, eu quero ter dom de visão, eu quero ver anjo subindo, anjo descendo. Eu lembro da história de um senhor. Ele não era pastor, não era obreiro, não era nada. Ele ia para a igreja. Naquela época era quase que uma exigência aí de terno e gravata. Ele ia para a igreja, botava o seu terninho, sentava lá, cultuava, voltava para a igreja, voltava para casa, jantava, e aí ia se desfrutar com a família e tal. Aí ia dormir. De madrugada ele trabalhava, ele tinha que pegar um serviço 6 horas da manhã. Então ele tinha que acordar, para ele chegar no serviço, tinha que acordar às 5 da manhã para se arrumar, para sair, pegar o ônibus e ir para o trabalho. Ele acordava 4 da manhã, botava a sua roupa de crente, né? Porque antigamente o crente tinha roupa, né? Uma roupa específica. Ia para o quintal da casa e ficava orando até da hora dele sair para ir trabalhar. No mais ou menos 1 hora e meia trabalhando. Ele fazia isso todos os dias. Hoje nós damos desculpa: trabalhei muito, estou cansado, não dá tempo nem de orar. E aí, a gente tem a cara de pau. Falar igual um amigo meu foi num culto. O pai do amigo meu foi num culto em Nova Iguaçu. Aí o pastor falou assim: crente cara de bambu que nem
óleo de peroba dá jeito. Mas o homem ficou revoltado. Vou para a igreja. O homem fica me chamando de cara de bambu. Vê se pode. Nunca mais eu volto aqui. Depois ele se converteu. A gente tem a cara de pau, irmão. De vir no culto e falar assim: poxa, fui no culto, não senti nada. Sabe que você não sentiu nada? Você está seco. E além de estar seco, você não tem sede. Porque a Bíblia diz que Deus derrama água, abundância, copiosamente sobre a terra seca. Mas a terra seca tem que desejar a água. Para você receber água aqui na igreja, você tem que abrir a torneira dentro da sua casa. Você tem que começar a sua adoração lá. Ou melhor, você já tem que acordar em adoração. A Bíblia diz assim, ó: orai sem. Como que orar sem cessar, pastor? Já levanta conectado no céu. Os pentecas de raiz falam assim: Senhor, me dá uma fiação direto do céu. Uma fiação direto no trono. Quem lembra disso aí? Rapaz, tem uns pentecas aqui. Dá uma fiação, Jesus, uma fiação direta do trono. Rapaz, isso dá certo, tá? Isso dá certo. Você já acorda: Senhor, meu pastor, nada me faltará. Você já acorda conectado com Deus. Você vai trabalhar e você está orando. Você vai para a escola, você está orando. Porque quando você está orando, o diabo, quando vira a curva, você já sabe: eu estou vendo você. Não adianta não, porque eu estou vendo você, Satanás. Já vi o seu pé de longe. Já senti o seu cheiro de longe há muito tempo. Agora você não tem sede. Você não ama o Espírito Santo. Muitos foram convencidos, não pelo Espírito Santo, foram convencidos por causa de um problema que ela queria resolver. E ela veio para a igreja não para buscar a Deus, mas para resolver o problema. Isso não é errado. Você pode chegar desse jeito, mas depois que você aprende o caminho certo, você tem que andar pelo caminho certo. Deus já te restaurou, Deus já te curou, Deus já te prosperou. Agora, busque o maior de Deus. Busque aquilo que Paulo profetizou em Coríntios 9. Aquilo que o olho não viu, aquilo que a mente, que o pensamento não pensou, aquilo que não subiu o coração. Aí a pessoa fala assim: não é o que Deus derramará. Não, já derramou. O versículo seguinte vai dizer que a nós foi revelado. Vai ser revelado, já foi. Irmãos, quantos aqui acham que o profeta Isaías foi um homem excepcional? Quem acha isso? Quem crê que o profeta Elias foi um homem excepcional? Quem crê? Só que a Bíblia diz que nós somos maior do que ele. Por quê? Porque eles tiveram uma gotinha. O que eles receberam foi a conta-gota. E nós recebemos a revelação da totalidade daquilo que Deus preparou para nós. Nós temos a obrigação de ser um povo incendiado por Deus. Temos a obrigação de ser chapado de Deus. Nós temos a obrigação, pastores, de um culto como esse. A pessoa tem que ser carregada para casa, porque não aguenta andar de tão embriagada que ela está com Deus. Ah, pastor, eu vou ficar com vergonha. Você tem que ter vergonha do pecado. Você tem que ter vergonha do pecado, da prostituição, da fornicação, da mentira, do calote. Porque compra e não paga, você é crente e você tem que arcar com a sua responsabilidade. Tem que ter vergonha disso. Tem que ter vergonha. É das pessoas falar assim: olha lá, olha o crente. Fala que é crente, olha lá. Mas comprou aqui e não pagou. É isso que tem que ter vergonha.
Agora, de ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter prazer, você tem que desejar, você tem que rasgar, colocar o seu rosto na terra, aqui no chão, e falar: Senhor, eu quero a tua presença, eu preciso da tua presença, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu preciso da tua presença. Então esses eram os dois temas centrais: batismo com o Espírito Santo e arrebatamento da igreja. Você crê que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, irmão? Você crê nisso ainda? Agora, Jesus vai voltar quando para buscar a igreja? Você sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus voltasse agora, se Jesus voltasse agora, como ele ia encontrar você? Nos mercadinhos antigamente, tinha uma placa assim, ó: fiado só. Aí você ia lá e no outro dia você voltava. Aí você olhava lá, a placa estava lá: fiado só. Aí você pergunta: vem cá, mas eu vim aqui ontem e a placa dizia que fiado só amanhã, não era hoje? Ele falou: não, é amanhã. Aí volta amanhã: mas é hoje o fiado? Não, o fiado é amanhã. Mas não era ontem? Você não falou que era amanhã? Falei. Então hoje não é amanhã? Não, hoje é hoje. O que estou querendo dizer com isso? Jesus não volta amanhã, porque amanhã não existe, existe o hoje. Então Jesus volta hoje. Então você tem que viver a sua vida como se ele estivesse voltando hoje, agora. Aí você está esperando o quê para resolver as suas pendências, os seus problemas? Pensando que tem tempo. Pensando que dá tempo de resolver. Não dá tempo não, porque Jesus volta agora. É hoje. O arrebatamento de Jesus é quando? É amanhã? Não, é hoje. Eu tenho que viver como se fosse hoje, o último tempo, a última hora. Então é hoje que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a única pessoa capaz de convencer você do seu pecado, da justiça e do juízo. Tem pessoas que acham que dá tempo. Não dá tempo de eu resolver. Eu estou com esse probleminha aqui. Ah, mas dá tempo. Dá tempo nada. Cuidado, o diabo está te enganando. Você sabe qual é a especialidade do diabo, irmãos? Dá para o quente. Dá para quem? Uma sensação do bem-estar. Você sabe o que é a sensação do bem-estar? É quando eu estou fazendo o que é errado, mas eu não me sinto mal por aquilo. Já cauterizou a mente. A mente não foi transformada. Sou crente, aceitei Jesus, mas tem esse pecadinho de estimação aqui que não faz tanto mal assim. Você já se acostumou tanto com essa porcaria desse pecado, que você acha que já não faz tão mal assim. E depois você quer vir para a igreja sentir o Espírito Santo. Eu tenho que ter sede dele. Ele é puro. A Bíblia diz que ele é santo. Quando os escribas iam escrever a palavra Deus e Espírito, eles se levantavam, lavavam a sua boca, lavavam as suas mãos para escrever a palavra Deus. Eles tinham tanta sabedoria e entendimento da pureza desse nome, que eles não ousavam escrever sem antes fazer um ritual de purificação. Por isso, eles entendiam aquela palavra, um dos mandamentos
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em hoje em vão. A topada, ai meu Deus, fulano fez uma coisa errada, meu Deus do céu, não sei o que, é Deus, meu Jesus, tomando o nome de Deus em vão toda hora. Aí teve um abençoado aí, que é o nosso governante. Obrigado, filho. Parece até óleo, né? Esse homem. Eu sou comunista, graças a Deus. Está abençoado lá. Só tem 9 dedos. Eu sou comunista, graças a Deus. Não sabe nem o que é comunismo. Não sabe o que o comunismo fez com os crentes. Perseguiu, matou, crucificou, botou fogo. Comunismo. Eu sou comunismo, graças a Deus, tomando o nome de Deus em vão. E a igreja está indo pelo mesmo caminho. Antigamente, pastores, antigamente, irmãos, a igreja influenciava as pessoas. Hoje as pessoas estão influenciando a igreja. Sabe o que significa a palavra igreja? Eclésia. Tirados para fora. A eclésia, ela era um grupo de pessoas de Roma. Quando eles ganhavam uma batalha, eles ganhavam a batalha contra uma guerra contra uma cidade. O que eles faziam? Eles enviavam um grupo de pessoas até esse lugar, dessa cidade, para colonizar aquela cidade, aquele lugar. Esse grupo de pessoas era chamado eclésia, igreja. Qual era a função deles? O que eles tinham que fazer? Eles tinham que levar a cultura romana para aquele lugar, culinária, vestimenta, dialeto, tudo, toda a cultura. É como se fosse uma embaixada, mas eles estavam fazendo, é como aconteceu no Brasil, na colonização, quando Dom Pedro veio para cá. Qual era a ideia deles? Trazer a cultura de Portugal para o Brasil. Então, quando Jesus estabelece a igreja, ele falou assim: eu vou estabelecer a minha eclésia. Ele está dizendo assim: o meu povo, aonde chegar, vai implantar a cultura do reino. O meu povo, aonde chegar, vai implantar a cultura do Espírito Santo. Então nós não somos apenas um povo que se junta para adorar. Nós temos a incumbência de sermos cheios do Espírito Santo aqui, para nós levarmos a cultura dele aonde a gente estiver. Vamos lá, para a gente correr aqui. Como o arrebatamento não aconteceu ainda, diga ainda, os crentes começaram a fazer planos para terem uma vida incrivelmente luxuosa e confortável na terra. E colocaram isso como suas prioridades centrais. E por conta disso, deixaram de buscar e investir tempo para se obter a presença e o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio, não arrebatou a igreja. Aí nós começamos a pregar, não estou dizendo que é errado. Você tem que estudar, fazer uma faculdade. Você tem que ser alguém na vida, você tem que crescer, você tem que avançar, você tem que prosperar. Não é errado, isso é bênção de Deus para a nossa vida. Porque no versículo que nós lemos diz que a bênção do Senhor vai nos alcançar e alcançar nossos filhos. Só que antes da bênção alcançar os nossos filhos, o que vem primeiro? Derramarei o meu. Porque não adianta eu ser abençoado em tudo que eu tenho e não ter a maior das bênçãos, que é a porção do Espírito Santo em mim. Ser um crente de verdade, você só consegue ser um crente de verdade se você for cheio do Espírito Santo. Você não consegue agradar a Deus na carne, irmão. Eu não consigo agradar a Deus na minha carne. Só se eu for cheio do Espírito Santo. E mesmo cheio do Espírito Santo, volta e meia eu dou uma deslizada. Mas Ele me levanta de novo. Vem cá, meu filho, vem que eu estou contigo. Vem que eu estou com você. Vem que eu te ajudo. Eu não vou te deixar sozinho.
arrebatamento não aconteceu ainda. E a gente faz planos. Daqui 10 anos eu vou estar com uma lancha lá em Angra dos Reis. Daqui tantos anos eu vou estar milionário com a minha cobertura na Barra da Tijuca. Que maravilha, irmão. Se você chegar daqui 10 anos com essa condição, glória a Deus. Mas e se o arrebatamento acontecer hoje, como é que vai ser? Porém, o batismo no Espírito Santo faz parte do comissionamento da igreja. Pois o mesmo Jesus que disse ide, também disse fique. Qual é a comissão da igreja? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será? Quem não crê será condenado. É a comissão da igreja. Só que antes deles irem ao mundo, Jesus falou assim: fique. Ele disse lá em Marcos 16, 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Lucas 24, 49, ele diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Qual era a promessa do Pai? O Espírito. Aí ele disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, antes de você ser igreja, você sair para influenciar, primeiro você precisa ser influenciado pelo Espírito Santo aqui dentro. Às vezes você entra em batalhas, em guerra lá fora. Aí depois você vem pedir oração, me ajuda por favor, que eu estou passando uma prova, passando uma luta, passando uma tribulação, passando uma perseguição, estou passando por isso, passando por aquilo. Por quê? Porque você foi guerrear uma guerra sem as armaduras necessárias para enfrentar ela. Esses dias eu estava conversando com o bispo lá na igreja, lá no escritório, eu falei assim: hoje é tão difícil a gente ver batismo com o Espírito Santo na igreja. E quando a gente vê, não é mais igual antigamente. É mais um batismo da emoção do que um batismo no Espírito autêntico. Antigamente a pessoa era batizada com o Espírito Santo, ficava 3, 4, 5 dias falando em língua. Ela ia na padaria, me dá um labassubi, anda labacanda, rabacheia. Não saía pão, não saía manteiga, já falava em mistério. Eu lembro de uma menina, uma jovem, que o pai dela era pastor e fez uma campanha na igreja para que as pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo. E começou a campanha e tal. E o pastor de oração orava de madrugada, jejuava: Senhor, confirma a campanha, confirma o propósito, confirma e tal. E botava a igreja para orar, botou a igreja para jejuar, e aquela coisa toda, todo mundo no propósito. E várias pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, menos a filha dele. E a filha dele era menina de oração, jejum. A menina com 16, 17 anos não pensava em namorar, nunca tinha dado um beijo na boca. Deixa eu falar para você, menina, você pai, você mãe. Ainda está valendo a instrução da Bíblia que diz que casamento para jovem tem que ser virgem, tá? Ainda vale a mesma instrução. Virgem até de boca, é. Esse negócio de você ficar: a menina tá com 15 anos, já pode dar um beijinho na boca, vai nessa. O pastor do meu pai dizia o seguinte: namoro é igual ferro elétrico, liga em cima, esquenta embaixo, não tem jeito. Só se você for eunuco. Casar, irmão. Negócio de ficar se esfregando pelos cantos, jovem ficar se esfregando pelo canto, isso é coisa do capeta. A Bíblia diz que os solteiros cuidem das coisas do Senhor, de como agradar a Deus. Então vai orar, vai jejuar, vai mortificar esses hormônios, vai buscar a Deus. Amém? Fica de pé.
E aí, irmão, se eu falar aqui da menina, já no final já tinha acabado a campanha, a filha do pastor não foi batizada com o Espírito Santo. Chegou um domingo na igreja, o fogo caindo. O pastor falou assim: vem você que não foi batizado com o Espírito Santo ainda, vem aqui na frente. E veio aquele jovem, todo mundo começou a orar, buscar os irmãos. Aí o pastor falou assim, botou o microfone na boca da filha dele, ela de olho fechado, e falou assim: Jesus está batizando com o Espírito Santo aqui agora. Colocou na boca dela, e ela ali chorando. Ficou em 5 minutos esperando Jesus batizá-la com o Espírito Santo. E a igreja incendiada. E ela nada. Quando ele estava desistindo já, por causa da hora do culto, o Espírito Santo tomou ela. E ela começou a falar em línguas estranhas. E chorar. E perder o controle. Embriagado pelo Espírito Santo. Ficou 3 dias falando em língua. Não conseguia dormir. Ela ia dormir, não conseguia dormir. Ela começava a chorar e falar em língua a madrugada inteira falando em língua. Acordava, ia tomar banho para ir para a escola falando em língua. E ela tentava se controlar. E na escola tentando se controlar. Quando a professora mandava ela falar alguma coisa, ler alguma coisa, ela começava a ler. Daqui a pouco começava a chorar na sala. Alabassubianda, alabacanda, alabarabaxê. Ih, tá ficando maluca, a filha do pastor tá doida. E chorava. Você tem vergonha, irmãos? Jesus disse assim: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu vos envergonharei também diante do Pai. Irmãos, com essa mensagem aqui, haverá 2 sentimentos em você. Primeiro, você vai ficar com raiva de mim. Segundo, você vai ficar com raiva de você mesmo. E eu vim aqui hoje para isso. O bispo já entrou com a mensagem: não vos conformei. Está conformado, irmãos? Com essa gotinha que Jesus colocou na sua boca, tem muito mais para você, amém, irmãos? Aleluia. E eu não estou falando de dinheiro não, tá? É bom ter dinheiro, é bom ter carro do ano, é bom ter uma casa boa, mas é muito melhor ser cheio do Espírito Santo. É muito melhor ser cheio do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, o paralítico entra andando na cadeira de roda, mas sai levando a cadeira, empurrando a cadeira. Uma igreja cheia do Espírito Santo, o surdo entra surdo, mas sai ouvindo para a glória de Deus. O mudo entra sem falar, mas sai dando glória a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, o canceroso entra com câncer, com o diagnóstico do médico, mas sai curado para a glória de Deus. O Espírito Santo está procurando terra seca aqui. Cadê a terra seca? Cadê a terra seca? De dentro pra fora. O Espírito Santo está procurando terra seca aqui. Ele está procurando os sedentos aqui. Ele não quer molhar a superfície apenas, ele quer encharcar a sua vida. Dentro pra fora, de dentro pra fora, queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir.
Deus quer ouvir as terras secas clamando aqui. Cadê? Cadê a terra seca clamando pelo Espírito Santo? Você tem sede? O que move a sua oração? O som do instrumento? Para os instrumentos. O que move a sua oração? O instrumento? É a emoção? Não. Abaixa o microfone dele individual. Renata. Tá bom? Isso. Mostre para ele que você tem sede. Mostre para ele que você tem sede. Mostre para ele que você tem sede. Mostre. Oh! Ramachebra da calabarabachou. Ricamadaraba sobra gadaraba. Shebadara inchorebe de calaba. Raijame de calabarabache. Ricadaraba sunia madaraba. Você tem sede? Você tem sede? Vem aqui na frente, vem. Você tem sede? Vem aqui na frente. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Vem aqui na frente. Essa é a hora, irmãos. Vem. Sai do seu lugar. Pastor, eu quero ter uma experiência com Deus. Eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu quero que Ele invada a minha vida, inunde a minha vida. Venha. Tenha coragem. Seja cheio. Venha. Venha. Amado, há um rio sobre este lugar. Há um rio sobre este lugar. Há um rio aqui. O Espírito Santo confirma. Há um rio aqui. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, é hoje. Você quer falar novas línguas? Vem aqui na frente. Ele derrama sobre você. Toca, Jesus. Confirma, Jesus. Teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar, até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Até me consumir. De dentro pra fora vem queimar. Cheio do Espírito Santo. De dentro pra fora até me consumir. De dentro pra fora vem queimar. De dentro pra fora até deixa teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa o teu fogo
brogondarabarabash. Neremia sobra galaramashe. Ouça. Você que chegou aqui hoje com algum tipo de enfermidade no seu corpo, seja ela qual for, seja qual for o diagnóstico médico, seja pequeno ou seja grande, eu quero que você levante uma das suas mãos ao céu agora. Se você tem algum tipo de enfermidade no seu corpo, alguma dor, seja qualquer que for o seu diagnóstico, eu quero que você levante alguma das mãos ao céu, que eu quero orar por você. Todos que têm algum tipo de enfermidade, vem aqui no pé do altar agora. Isso não é obra de homens. Isso é obra exclusiva do Espírito Santo. Ouça o que eu vou dizer. Eu vou dar uma ordem agora no mundo espiritual. E todas as enfermidades, não importa quais sejam, serão removidas agora. Espírito Santo de Deus está sobre essa mulher. Mais, Senhor. Jesus, anestesia agora, Senhor. Opera a coluna dele agora. Anjo, toca nas costas dele. Toca, Senhor.
Rabaraba sobra gadarabaraba chega darabaraba. Seja curado em nome de Jesus. Eu quero que você que veio aqui na frente, que estava sentindo alguma coisa, procure agora. Procure agora. Você que estava sentindo dor, procure agora. Veja que Deus já te curou, Jesus já te curou, o Espírito Santo já fez a obra. Veja aí o diácono Rafael, 2 Rafael, o outro. Você sentia, Rafael, alguma coisa? Você sentia? Sentia dor? E agora? Seja honesto. Rafael estava com pedra na vesícula, estava sentindo dores, e agora não está sentindo mais nada, para a glória de Deus. Amém, queridos? Vem cá, varão. Vem cá rapidinho, Vem cá. O que você tinha? Na coluna. Passou. Sumiu? Sumiu. Jesus ainda cura, irmãos. Amém? Você que precisa fazer o exame para saber se foi curado. Essa semana, vai lá, irmão, procure o médico, faça um novo exame e venha testemunhar. Venha testemunhar, porque Jesus cura ainda nos dias de hoje. Eu quero encorajar você. Na próxima quinta-feira, traz alguém com você. Traz alguém enfermo. Nem que depois do culto a gente faça fila de oração aqui, irmãos. Mas incentive alguém doente, enfermo. Vira à igreja e fala: Jesus te cura. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que é preciso entregar sua vida para Jesus e quer fazer isso agora? Tem alguém? O arrebatamento não é amanhã, não. O arrebatamento é hoje. Agora você chega amanhã e fala assim: eu fui lá na igreja, o pastor Renato falou que o arrebatamento era ontem. Eu estou dizendo que é ontem. Eu estou dizendo que é que dia? Quando você acordar amanhã, o arrebatamento é quanto? Não é ontem, é hoje.